Conceito de documento. O artigo 232 do Código de Processo Penal vai falar que documentos são os escritos, papéis e os instrumentos públicos ou particulares. Contudo, com o avanço da tecnologia e o uso das redes sociais, a doutrina precisou ampliar este conceito, trazendo um conceito mais amplo, que diz que documento é toda a base material disposta a concertar e expressar um pensamento, uma ideia ou qualquer manifestação de vontade do ser humano, que sirva para demonstrar ou provar um fato ou acontecimento juridicamente relevante. Momento de produção. Segundo o artigo 231 do Código de Processo Penal, salvo os casos expressos em leis, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Isto é, em regra, admite-se em qualquer fase a juntada de documentos, desde que haja a ciência da outra parte. Contudo, devemos observar que existe uma exceção a essa regra, que é o artigo 479 do Código de Processo Penal, que diz que não será admitido apresentar um documento no tribunal do júri se esse mesmo não tiver sido juntado aos autos com uma antecedência mínima de 3 dias e com a ciência do adversário. São considerados documentos para fins processuais penais os escritos, os desenhos, as gravuras, os CDs, os disquetes, pendrives, som, mensagens, entre outros. Papéis. Refere-se a qualquer documento físico e a sua validade pode ser contestada, diferente do instrumento, que é um documento mais formal, com uma força probatória maior. Oi, gente, eu vou falar sobre quais os requisitos para a força probante de um documento. A força probante de um documento é a capacidade de convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados por uma das partes no processo judicial. A força probante de um documento varia de acordo com vários fatores, como a natureza do documento, a qualidade das informações e a credibilidade das fontes. Para que um documento seja considerado autêntico, é necessário que o tabelião reconheça a firma do signatário, a autoria esteja identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico. Não haja impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. A teoria geral das provas é baseada em princípios que orientam a produção, a apresentação, a valoração e a eficácia das provas. E esses princípios são: princípio da admissibilidade, contraditório, oralidade, liberdade da prova, persuasão racial, comunhão da prova, unicidade da prova. Partindo do artigo 405 ao 429 do CPC, o tópico força probante dos documentos normatiza a eficácia probatória de documentos tanto os públicos quanto os particulares. Daniel Neves, aludindo ao artigo 364 do CPC, afirma que o documento público faz prova da sua formação e dos fatos que os escrivão, tabelião ou funcionário declarar, que ocorreram em sua presença. Fred Didier Júnior, por sua vez, confirma essa lição e complementa dizendo que essa presunção da autenticidade e veracidade do conteúdo de um documento público decorre da fé pública a ele reconhecida. Exemplificando a importância do documento público para a função probatória em detrimento do particular, o artigo 406 do CPC, diz que quando a lei exigir instrumento público como da sua substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir a falta. Esse artigo fala
a respeito daqueles casos em que a legislação pode exigir para a prova de determinado ato ou fato que seja necessário um documento público. Por exemplo, para provar a propriedade, deve-se ter em mãos a matrícula de um registro de imóvel. Certo, agora eu vou falar sobre os vícios dos documentos e incidentes de falsidade documental. A teoria geral das provas aborda os vícios dos documentos e incidentes de falsidade documental como fundamentais para garantir a integridade e a validade das provas apresentadas em processos judiciais. Os vícios são classificados em 5 categorias. A falsidade material, que é a alteração ou falsificação da forma ou do conteúdo do documento. A falsidade ideológica, que é a declaração falsa ou enganosa contida no documento. Terceiro, é o vício de forma, inadequação ou irregularidade na forma do documento. 4. Vício de autenticidade, é dúvida sobre a autenticidade do documento. E 5 é vício da capacidade, incapacidade do signatário para emitir o documento. E quanto aos incidentes de falsidade documental, temos 5 também, que eles incluem a impugnação, que é a contestação da autenticidade ou a validade do documento, a arguição de falsidade, que é a alegação da falsidade material ou ideológica, a terceira, que é a contestação de autenticidade, que é o questionamento sobre a autenticidade, a arguição de vício de forma, que é a alegação de irregularidade, é dúvida sobre a autenticidade do documento. E 5 é vício da capacidade, incapacidade do signatário para emitir o documento. E quanto aos incidentes de falsidade documental, temos 5 também, que eles incluem a impugnação, que é a contestação da autenticidade ou a validade do documento, a arguição de falsidade, que é a alegação da falsidade material ou ideológica, a terceira, que é a contestação de autenticidade, que é o questionamento sobre a autenticidade, a arguição de vício de forma, que é a alegação de irregularidade da forma, e a arguição de vício de capacidade, que é o questionamento sobre a capacidade do signatário. Sobre o procedimento probatório, a gente tem 4 passos, que tem a proposição, que é quando acontece o requerimento das provas, que é a inicial, acusatória e a resposta preliminar. A segundo passo é a admissão, que é a autorização judicial para a realização. A terceira é a produção e o contraditório, que é a confecção e contraditório. E a quarta, que é a valoração, que é a manifestação do magistrado na decisão. A gente encontra embasamento para esse assunto no Código Civil, nos artigos 167 e 184, no Código de Processo Civil, do 355 ao 363, na Lei de Registro Público e na Lei de Documentos Públicos. Sobre o procedimento probatório, a gente tem 4 passos, que tem a proposição, que é quando acontece o requerimento das provas, que é a inicial, acusatória e a resposta preliminar. A segundo passo é a admissão, que é a autorização judicial para a realização. A terceira é a produção e o contraditório, que é a confecção e contraditório. E a quarta, que é a valoração, que é a manifestação do magistrado na decisão. A gente encontra embasamento para esse assunto no Código Civil, nos artigos 167 e 184, no Código de Processo Civil, do 355 ao 363, na Lei de Registro Público e na Lei de Documentos Públicos. Mais globalizado, onde as fronteiras se tornam menos significativas, a comunicação e a documentação entre países diferentes se tornam comuns. Mas o que acontece quando documentos de língua estrangeira precisam ser apresentados em um processo crime? De acordo com o Código de Processo Penal, todos os documentos apresentados em processos judiciais devem ser compreensíveis para garantir o direito à defesa.
No entanto, a presença de documentos em língua estrangeira levanta a questão: eles podem ser aceitos sem tradução? A resposta é: na maioria das vezes não. Documentos em língua estrangeira devem ser acompanhados de uma tradução juramentada, realizada por um tradutor reconhecido. Essa prática assegura que o conteúdo seja fiel e compreensível para todas as partes envolvidas. Sobre a força probante, é a capacidade de um meio de prova para convencer o juiz da veracidade dos fatos que foram alegados pelas partes em um processo penal. Duas das principais características e forças probantes dentro de um processo é a autenticidade, que é para identificar a autoria de um documento, a data de criação e as eventuais modificações sofridas ao longo do tempo. E a segunda principal força probante dentro de um processo é a veracidade ou integridade de um documento, Normalmente, ela deve descrever os fatos de forma correta e precisa, sem distorção ou invenções, E ela perde a força probante caso ela tenha algum indício de que ela possa ter sido adulterada, modificada ou que alguma parte desse processo possa ter sido apagada. Alguns indícios disso temos no Código de Processo Penal, no artigo 239, que ele fala que considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. E é possível que o magistrado prolate a sentença condenatória com base em indícios, mesmo que diante de testemunhas que atestem a inocência do acusado. Um dos principais processos, casos que a gente pode trazer para confirmar esse assunto que a gente está tratando é o caso de corrupção e lavagem de dinheiro, que é a Operação Lava Jato, que foi um exemplo clássico de utilização de documentos no processo penal, e ele pode ser visto na Lava Jato, que investigou esse esquema de corrupção envolvendo grandes empresas e políticos no Brasil. E nesse caso, um dos principais tipos de documentos que foram utilizados para comprovar o envolvimento de indivíduos nessas atividades ilícitas foram os extratos bancários e os contratos de obras superfaturadas. Outro caso que a gente pode tratar sobre é o caso da Marina Ferrer, que é onde um vídeo foi utilizado como meio de prova no processo penal. E nesse caso, o documento ele tinha uma grande importância para demonstrar a veracidade das alegações da vítima quanto ao abuso, Foi verificada a veracidade por meio de perícia técnica e a integridade foi mantida sem nenhum indício de edição no vídeo. Processos como esses, a verificação da autenticidade dos documentos é digital, como vídeos e fotos, e acaba se tornando um grande desafio, mas é também essencial para garantir a validade no processo. O que são presunções legais? As presunções legais, elas são afirmações feitas pela própria lei de que aquele fato ele existe e ele é verdadeiro. As presunções legais, elas se dividem em duas, que são as presunções absolutas e as presunções relativas. As presunções absolutas, elas não admitem prova em contrário. Um exemplo seria a inimputabilidade, de um menor de 18 anos. Então, por exemplo, aquele menor, ele prova através de documento que na data do fato ele era menor de 18 anos. Então, não tem o que o Ministério Público demonstrar de maneira diferente. Já as presunções relativas, estas sim, essas admitem prova em contrário. Então, por exemplo, seria a imputabilidade do maior de 18 anos, Em regra, o maior de 18 anos ele é imputável. Porém, eu posso demonstrar a inimputabilidade dele, em razão, por exemplo, de uma doença mental, Então, o Ministério Público, ele fala, olha, eu estou imputando a ele a prática de um delito, Então, eu posso fazer a contraprova, e demonstrar que ele era inimputável. O que são indícios? O indício ele pode ser trabalhado como prova indireta ou prova semiplena. Segundo o professor Renato Brasileiro, a palavra indício ela é usada no CPP com dois sentidos. Como prova indireta, ela está lá no artigo 239 do CPP. O que fala o artigo lá?
considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outras circunstâncias ou outras circunstâncias. Então, aqui o indício como prova indireta é aquele exemplo da testemunha que ela não vê diretamente o fato, mas ela presencia uma situação que leva a crer que aquele fato aconteceu. Por exemplo, a pessoa ela não vê o criminoso atirando, ela não vê, mas ela ouve o barulho, ela sai pela porta da casa dela e vê um sujeito saindo da casa do vizinho correndo com uma arma. Então aqui, através de uma dedução, né, pode-se levar a crer que aquele sujeito ele praticou aquele crime. Então isso é uma prova indireta, que é considerado como indício. Pode o magistrado condenar com base exclusivamente nos indícios? Sim, ele pode, desde que seja mais de um indício e que eles sejam coesos entre si. Então, a avaliação da prova indiciária, da prova por indícios, ela deve ser feita livremente pelo juiz, por ocasião da sentença, em decorrência do sistema do livre convencimento. Uma questão interessante que veio do livro Maria Teresa Rocha de Assis Moura, é um livro bem interessante. Ela fala do conceito histórico lá de indícios, enfim. O que ela traz, né? Que antigamente os processualistas eles consideravam que os indícios valiam menos que a prova direta. Eles afirmavam que a prova por indícios ela era uma prova frágil, que poderia ser que poderia dar lugar ao erro facilmente, né? Em decorrência desse pensamento, ainda hoje há quem sustente que a prova indiciária, né, embora de grande aplicação no processo penal, é enganadora, insegura e frágil. Autor Eliezer Rosa qualifica veja só, a mais desgraçada, a mais enganosa, a mais satânica de todas as provas. Inocente é a vítima da prova indiciária, que os indícios chega-se a qualquer conclusão, imprime seu raciocínio a direção que quiser, condenar ou absolver é o que há de mais fácil e simples quando o julgador aposta com os indícios o destino do processo. Moderadamente, o pensamento predominante é no sentido de que, sobre o aspecto processual, os indícios possuem força probante, igual a de qualquer outra prova. Em face da regra do livre convencimento, uma vez preenchidos os requisitos, né, de existência, de validade, de eficácia, né, dos indícios, o julgador deve sopesar todas as provas produzidas ao argumentar a respeito da verdade moral da prova direta e indireta produzida sem prevalência de uma sobre a outra. Como a livre convicção não se confunde com o arbítrio judiciário, a força probante dos indícios deriva da prudente apreciação do juiz, que está obrigado a expor de maneira exaustiva e convincente por meio da motivação o seu convencimento. Fora, né, que o juiz, além de se convencer que aqueles indícios, eles, né, não tem nenhuma dúvida mais razoável ali, né, ele ainda tem que fundamentar a sua decisão. Um conceito também que eu achei interessante, que faz a gente pensar e compreender, né, o que é prova direta, prova indireta, indícios, é que a prova direta ela traz um juízo de certeza e a prova indiciária ela traz um juízo de probabilidade.